Estamos na metade, indo para o final da Carta Sagrada de número 29. Quando o Alter Rebbe estava nos explicando do alcance das mitzvot que são realizadas pela alma aqui nesse mundo, que isso produz vestimentas e roupagens espirituais, que essas vestimentas vão possibilitar a alma se elevar, primeiramente, ao nível da vontade suprema divina. Depois, a partir disso, no plano espiritual, vai possibilitar que as almas cheguem a captar também da luminosidade infinita, do prazer derivado, do prazer e deleite derivado da luz divina ilimitada. Isso através das vestimentas que são confeccionadas, produzidas através do cumprimento das mitzvot. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, trazendo uma citação do Zohar, do sagrado Zohar Vezeu, Shekatuv Bezohar HaKadosh, Parshat Pikudei Daf Reish Kaftet Amud Beit. Assim consta no Zohar, Deinun Uvdin Tavin de Avid Barnash. Zohar diz que essas boas ações, se referindo às mitzvot, que o ser humano realiza aqui nesse mundo, qual é o efeito espiritual que elas desencadeiam, Mashchei minehor adesiva ila levusha vechulei, vecham vechulei, beno Hashem vechulei. Então essas boas ações produzidas pelo cumprimento das mitzvot aqui embaixo, através delas, a pessoa faz com que se derive uma luz, uma roupagem que é derivada da luz divina suprema, e isso possibilita que as almas depois possam contemplar, possam captar divindade, ou chegar àquele nível que nós falamos, que vai causar aquele prazer divino infinito, ilimitado. Aqui ele vai nos dar um pouco de geografia espiritual, vai nos falar um pouco dos níveis espirituais onde se encontram as almas no pós-vida, após se desprenderem do corpo após o falecimento, onde as almas são recompensadas por aquilo que produziram aqui embaixo, e essa recompensa está vinculada a uma captação de divindade e a uma realização espiritual que traz um prazer imenso e grande plenitude para a alma. Então ele nos diz, por mais que aquilo que nós encontramos nessa citação do Zohar, quando o Zohar nos diz que essas boas ações, etc., atraem um reflexo dessa luz divina suprema, ele nos diz que lá o Zohar está se referindo ao chamado Gan Eden, o paraíso, ainda no seu nível inferior. Existem, na verdade, inúmeros níveis, mas de forma geral se fala em Gan Eden inferior e Gan Eden superior, o paraíso superior e inferior. Então, ele nos diz que essa referência do Zohar se aplica ao chamado paraíso inferior, she'alevushim sham hem mitzvot ma'asiot mamash, que lá as vestimentas são derivadas e produzidas daquilo que nós explicamos, que isso vem e é derivado do cumprimento das mitzvot práticas, ou seja, das mitzvot realizadas na prática aqui nesse mundo físico material, implementadas, cumpridas aqui de forma prática. É isso que habilita e leva a alma às revelações do Gan Eden Atachton, do paraíso no nível, ainda no seu nível inferior. O que vai habilitar e conduzir a alma, o que vai dar acesso a ela a poder se elevar mais ainda, subir e se erguer até o chamado Gan Eden superior e usufruir daquela revelação divina ainda mais intensa que paira lá. Isso que ele nos explica a seguir. Aval began Eden העליון הלבושים הם מרעותה וכוונה דליבה, que produz as vestimentas e roupagem para as almas no Gan Eden superior, para elas poderem lá usufruir de uma revelação divina ainda mais elevada, mais intensa. Ele nos fala que isso é derivado da kavaná, da devoção
que a pessoa tem, da vontade profunda, do amor e devoção que a pessoa expressa e tem na hora que ele estuda a Torá, por exemplo. Então, Reuta deliba בכוונה, מרעותה בכוונה דליבה באורייתא וצלותה, seja na hora do estudo da Torá, ou seja, na hora da reza, da oração, como escatu bezoar sham, da freishud, como isso está especificado no Zohar, mais adiante. Então, o que nós vemos aqui que existem dois aspectos. Existe o aspecto prático, funcional de cumprimento das mitzvot. A pessoa pôs o tefilin, a pessoa deu a tzedakah, a pessoa rezou, etc., estudou o Torá. Mas ele nos diz, existe outro aspecto mais profundo, espiritual, mais abstrato, que não está ligado apenas ao cumprimento prático funcional das mitzvot. A pessoa fez a mitzvah, mas como ela fez? Nos diz, será que ela fez com kavaná? Será que ela fez com intenção? Será que ela fez com devoção? Será que a pessoa fez isso com amor vindo do seu coração? Então ele nos diz o que leva uma alma a ascender, a subir até o Gan Eden Elyon, de acordo com o Zohar, até o Gan Eden, no paraíso superior, o que conduz e que proporciona vestimentas para a alma poder conter as revelações mais elevadas que existem no Gan Eden superior. Isso é oriundo, isso é derivado da Kavaná, da intenção, devoção e amor da pessoa ao estudar Torá, ao rezar, ao cumprir as mitzvot. Então, aparentemente, como isso coaduna com o que nós falamos anteriormente? Até agora nós falamos que de onde são originárias as vestimentas da alma, que elas vêm das mitzvot, 613 mitzvot da Torá, 7 mitzvot de ordem rabínica, que essas são as colunas mestras, os pilares que unem o que trazem o que está nas alturas, no teto, a vontade de Deus até o plano terrestre, o que possibilita a elevação do ser humano por essas colunas. Mas ele agora nos diz que tudo isso está vinculado ainda ao Gan Eden, de acordo com o Zohar, está vinculado com o Gan Eden no seu nível inferior ainda, seja que o alcance das mitzvot práticas ou do cumprimento prático das mitzvot é o que conduz, é o que proporciona vestimentas que vão poder conduzir a alma até o Gan Eden inferior, mas não vão permitir ainda que ela ascenda e chegue até o Gan Eden superior, porque lá é necessário, pelo visto, um outro tipo de vestimenta, uma vestimenta adicional, que é produzida através do amor a Deus e da kavaná, da intenção e devoção que a pessoa tem na hora das mitzvot, ou do que ela aplica lá da vontade do seu coração. Diz como nós podemos dizer e afirmar isso, uma vez que a gente já demonstrou anteriormente que através do cumprimento prático das mitzvot a pessoa pode transcender, a alma vai acabar chegando até o nível mais elevado, vai poder usufruir do prazer divino, vai poder se deleitar da luz infinita espiritual, etc. Então, essa aparente contradição que surge a partir dessa outra citação do Zohar tem que ser esclarecida, isso que o Alter Rebbe vai nos fazer agora. Começa a nos explicar Harei HaKavaná e Kavaná Tisko Batorá Lishma Me'ahavat Hashem. Ele nos fala, quando o Zohar se refere aqui que tem que haver Kavaná, intenção e devoção por parte da pessoa, qual é o tipo de intenção que o Zohar está se referindo? Ele nos diz a intenção que a pessoa deve ter quando ela se ocupa da Torá, ao estudar a Torá por amor à Torá, sem segundas intenções, sem outros objetivos, ou seja, que ele estuda a Torá. Na verdade, ele tem que estudar a Torá na prática, mas ele deve fazer isso com essa intenção e por amor a Deus. Mas ele nos diz, na prática, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo de forma prática a mitzvah de estudo da Torá. O mitzvah, Talmud Torah e Gam Ken Michlal mitzvot ma'asiot, e na realidade a mitzvah do estudo da Torá faz parte das mitzvot práticas. Por mais que a leitura, estudo, mas como nós falamos, a pessoa deve pronunciar as palavras, etc., e que o próprio balbuciar dos lábios, o próprio movimento dos lábios, isso em termos de halachá é considerado já
prática, vehirhur lav kedibur dame, como nós encontramos também em outros itens da Halachá, que apenas pensar, meditar ou cogitar sobre algo, isso ainda não é igual, não só que isso não é considerado ação, isso não se assemelha, não é considerado fala, ainda isso não é fala. Tem coisas que, como nós falamos, tem que ser pronunciadas, não basta apenas fazer uma leitura visual. Que a pessoa não cumpre se estiver lendo apenas com os olhos ou visualizando no seu pensamento, enquanto ele não falar, não pronunciar de forma verbal explícita. E o mesmo acontece também em relação a tefilá, a oração. Então, por um lado, nós vemos aqui que existe o aspecto prático de cumprimento da mitzvah de estudo da Torá, ou de fazer a tefilá, de recitar a oração, de dizer as palavras da reza. Ele nos diz aquilo que o Zohar se refere. Quando ele fala que no Gan Eden Elyon, no paraíso supremo, no paraíso superior, são necessárias vestimentas que são provenientes da vontade, do amor, da intenção e devoção da pessoa, na hora da Torá, da Tfilá, das mitzvot. Então, na verdade, ele não está querendo nos dizer que essas vestimentas são produzidas unicamente pelas intenções da pessoa, pelo amor e sentimento da pessoa, pela kavaná, pela devoção da pessoa. Na verdade, ele não está querendo nos dizer que a devoção em si, ou o amor em si, o sentimento abstrato que produz essas vestimentas, e sim o amor que a pessoa tem ao estudar a Torá na prática. Ou seja, na realidade, o que vai produzir e que continua produzindo as vestimentas é a prática. Seja a prática do estudo da Torá, seja a prática da oração, seja a prática do cumprimento das mitzvot. Então, de fato, ele nos esclarece que o que produz a roupagem espiritual para a alma é o cumprimento prático das mitzvot, seja quais forem, Torá, Tfilá, etc., e apenas que essas mitzvot práticas elas podem ser cumpridas ou com mais sentimento ou com menos sentimento, com mais coração envolvido ou menos identificação emocional, com mais devoção ou menos devoção. Isso se aplica tanto ao estudo da Torá, como à reza ou como o cumprimento das mitzvot. Mas na realidade ele nos fala que aqui o que conta de fato é a prática. Apenas que se a prática for associada também ao sentimento, à emoção, à devoção, etc., isso vai dar um alcance maior, isso vai produzir uma roupagem mais distinta, mais elaborada, mais aprimorada para a alma, que vai permitir a ela acesso também ao nível do Gan Eden superior. Isso também ele nos diz, o Alter Rebbe continua dizendo, ele nos fala mais do que tudo. Nós sabemos que essa vantagem que é adicionada através da Kavaná, quando existe aqui também intenção ou devoção, essa vantagem da Kavaná sobre a fala ou a ação, na verdade não é a Kavaná per si, ou seja, nós falamos aqui que não se compara aquilo se a pessoa está falando palavras de Torá, palavras de oração, se ele faz isso sem kavaná, sem se concentrar, sem intenção, sem devoção. Em outras palavras, ele está dizendo que isso não se compara quando se é feito com intenção, com devoção, com vontade no coração. Porém, só para exagerar ou para chegar ao fundo da ideia, se a gente imaginar o que então dá força a isso, o que produz essas roupagens elevadas que vão levar a alma até o Gan Eden superior, será que a Kavaná é só a intenção, só a devoção? Então, se a gente for radical, imaginar o oposto, vamos imaginar que uma pessoa não estudou a Torá, não cumpriu as mitzvot, ou não fez a oração, mas ficou meditando, ficou refletindo, ficou estimulando os seus sentimentos, despertando suas emoções. Então aqui a gente poderia dizer, a pessoa teve kavaná, a pessoa teve intenção, teve devoção,
Porém, se a pessoa não teve prática, de nada vale essa emoção. Se a pessoa não cumpriu e não fez na prática, não realizou o estudo da Torá, a oração ou as mitzvot, então não adianta toda a kavaná, toda a intenção, toda a boa vontade, toda a devoção, todo o envolvimento do coração, isso não vai levar a nada. Portanto, o que ele está querendo enfatizar aqui, o Alter Rebbe, é que a devoção, a kavaná, a intenção, isso que se refere ao Zohar, eles só funcionam quando apoiados e baseados na ação prática, porque, na verdade, o que produz as vestimentas para a alma é a ação prática, são as mitzvot cumpridas aqui, apenas que quando essas ações são enriquecidas, embelezadas, acompanhadas de uma intenção, de uma devoção, de uma emoção, etc. Então essas roupas ficam mais aprimoradas, e isso permite que a alma se eleve para um nível mais alto, chegando até o Gan Eden superior. Isso que ele nos fala, o Magam, que malata kavanah de burmase, que essa vantagem, superioridade da kavanah da intenção sobre a fala ou o ato, não é pela vantagem da intenção per si, porque como nós falamos, intenção sozinha, não é de boas intenções, não vai se chegar a nada. Ela mitzad hearat ratzon elyon, ele nos fala apenas pelo que ela expressa, quando ela expressa um reflexo da vontade suprema que se manifesta nas ações práticas, como Shkatuv Likutei Amarim Chelek Aleph, Perek Lamed Chet Berichut Ayin Sham, o Alter Rebbe diz e nos remete à primeira parte do Tânia, no capítulo 38, ele diz que esse assunto foi elaborado de forma extensa lá, para nós então vir de lá, que nós possamos nos dirigir àquele texto e estudar aquilo com detalhes e vamos entender bem esse conceito. Então aqui o que ele está nos explicando, que toda a grandeza e superioridade da kavaná, da intenção ou devoção, ela também está baseada na ação. Ela só se aplica e só funciona quando ela está apoiada na prática das mitzvot, que representam a vontade divina. Em outras palavras, a vontade de Deus reside e habita nas mitzvot práticas. Quando essas mitzvot são feitas com devoção, intenção, elas saem enriquecidas e ainda mais elevadas. Porém, o essencial aqui, a vontade de Deus reside, o que Deus mais quer de nós não é a intenção abstrata, não é a devoção desconectada, etc., mas sim é a ação prática. É claro que essa ação prática, quando acompanhada de devoção, isso é mais sublime, mais elevado. Então isso que ele nos explicou aqui, e assim ele conciliou as passagens do Zohar também, que a vontade suprema de Deus se encontra apenas e tão somente, ela reside, ela se manifesta na ação prática das mitzvot. Enquanto que a kavaná, a intenção e a devoção, ela, se não fosse que as mitzvot representam essa coluna, essa viga mestra que liga a terra até o solo, até o teto, só com a kavaná a pessoa não conseguiria nada, ela não iria acrescentar nada. Apenas uma vez que isso aqui se trata uma kavaná das mitzvot, quando a pessoa investe kavaná na ação prática, aí sim, em função dessa ação prática, refletir a vontade divina, então isso pode alavancar mais ainda o poder, o alcance da mitzvah que a pessoa está realizando, quando ela segue junta com o acréscimo da kavaná também. E o mesmo se aplica também, então, às vestimentas produzidas para a alma. Ele nos fala isso que nós falamos, isso que é trazido no Zohar, que da kavaná surge, se confecciona uma roupagem para a alma no Gan Eden superior. Ele nos falou porque, uma vez que nessa kavaná a kavaná estava envolvida e associada à prática e cumprimento da vontade divina, portanto, essa prática junto com a kavaná é que vai possibilitar que a alma se erga, se eleve, chegando até o Gan Eden superior.